E estamos aqui no nosso terceiro episódio do Campo Feminino, nosso podcast que fala sobre futebol feminino. E hoje, se prepara, não vamos falar de quem está dentro do campo jogando futebol, viu? Vamos falar do extracampo, que também é muito importante. É extremamente importante. Hoje vamos além das quatro linhas. Vamos falar com uma pessoa que está ali nos bastidores, fazendo futebol feminino e construindo um, os bastidores mesmo para que a jogadora tenha um ambiente mais saudável, mais gostoso dentro do campo, mais leve. E hoje nós temos aqui nossa convidada, Aline Lima, para quem não conhece, vai conhecer agora, é importante. Ela sim é que está nas quatro linhas, pois não joga futebol agora mais não, mas está lá fazendo a gestão do futebol feminino, que essa é uma parte muito importante. A gente já vem falando aqui há muito tempo sobre essa questão da gestão, porque não é só a jogadora, a treinadora, a menina que está lá, auxiliar técnica, não, nada disso. Quem faz a gestão, quem planeja, quem organiza, é extremamente importante para chegar nesse momento do futebol em si. E mais importante ainda, ela é uma mulher, gente, uma mulher negra. E vamos lá. A Aline Lima é articuladora institucional do Remo, que é o time de futebol feminino, que nós tivemos aqui a nossa convidada, a técnica Rosana Oliveira. Ela também faz a gestão do Atlético de Alagoinhas, que é um time profissional aqui da Bahia. E está hoje no comitê executivo do grupo de trabalho, o grupo executivo da Copa do Mundo Feminina. Então, ó, é uma grande mulher, viu? Vamos aproveitar para bater um papo com ela hoje. Olá, bom dia a todas, a todas e todos. Agradeço aqui, Yara, pelo convite de poder participar desse podcast que é fenômeno em nosso estado, para a gente poder refletir um pouco sobre o futebol feminino da Bahia, falar sobre as suas diretrizes, as suas diferenças e a gente nesse processo de construção de fortalecimento, né, do futebol feminino, que é um instrumento tão importante de luta, né, para além das quatro linhas, é para além de jogar, mas é importante a gente fortalecer para poder construir e reconhecer a nossa trajetória. E vamos também, claro, futucar um pouquinho sobre a vida de Aline Lima, né? Quero saber como foi que ela entrou no futebol feminino, que todo mundo tem essa história, né? Algumas pessoas jogam futebol, né, Aline? E outras pessoas não jogam futebol, mas está ali envolvida e brincando com futebol e levando pro coração, porque futebol é amor, né? Paixão. Me conte tudo. Então, eu sempre fui apaixonada por futebol, sempre. A minha vida toda tive a oportunidade de vivenciar do futebol, né, com meu pai, aprender a torcer desde cedo, vivenciar um pouco a vivência do estádio, né, no meu interior. E na adolescência comecei a jogar, jogava futsal, fazia uma função de pivô no futsal, joguei um pouco em campo, né, jogando de lateral, mas pouca coisa, assim. E aí me apaixonei pelo futebol. Eu sou oriunda do movimento estudantil, sou oriunda do movimento social e sempre tive a vontade de transformar, né, Yara, o espaço e de fortalecer. Aí eu conheci a turma do Remo AD Futebol Feminino, a Yara, a Rosane, e aí me apaixonei, né? Então, lá eu tive a oportunidade de exercer a minha profissão, que eu sou pedagoga, então de atuar na pedagogia esportiva, então tive a oportunidade de vivenciar essa experiência. Então, o Remo foi as portas, né, o primeiro momento da minha vivência enquanto gestão do futebol feminino. E de lá para cá a gente foi caminhando, fortalecendo. Hoje eu faço parte, né, da gestão do Atlético de Alagoinhas na função de supervisora, que é uma função também importante dentro desse cenário. Então, a minha trajetória começa um pouco nessa perspectiva, para além de atleta, né, vivenciei um pouco essa gestão de atleta, mas a partir da gestão, né, com o Remo AD Futebol Feminino, que abriu as portas para essa construção. Perfeito. Olha o que é importante. A Aline Lima é pedagoga e acredito que, claro, utilizou os seus conhecimentos como pedagoga lá no Remo, com as meninas, né, do futebol feminino. E até hoje também utiliza esses conhecimentos, porque conhecimento nunca é demais, e mesmo porque qualquer conhecimento que você tem de várias áreas, você consegue inserir, né, dentro da sua Sim. vida, do seu trabalho. Além disso, ela é gestora do Atlético Alagoinhas, também modificou, né, o olhar, modificou também o trabalho do Atlético Alagoinhas dentro do futebol feminino da Bahia, mesmo porque o futebol feminino da Bahia hoje
tem poucas mulheres, né, Aline? A gente sabe disso e foi muito importante, e é muito importante a sua atuação no Atlético Alagoinhas. Agora, me conte mais sobre essa questão da pedagogia no futebol feminino e como você chegou, como eu disse aqui, você hoje faz parte de um grupo importante da Copa do Mundo Feminina. Me explica aí com relação a essa questão da pedagogia dentro do futebol feminino e aonde você chegou hoje, que é um bom lugar. Então, Yara, é um desafio bacana, né? Porque nós que atuamos na parte da pedagogia, todo mundo acha que é só a sala de aula. É a sala de aula, a gestão da sala de aula, Sim. ou exercer a função, né, na sala de aula. E a pedagogia em si, ela tem outras vertentes. Né? Entre uma delas é essa questão do esporte. Então, a gente consegue alinhar a organização, o pensamento coletivo, a função de gestão casada à pedagogia, né? Que traz muito dessa essência, né? Coletiva, do cuidado coletivo com o processo de gestão. Então, a minha função, né, como supervisora da Atlético de Alagoinhas traz muito isso. Porque a supervisão, ela tem a função de dialogar com a gestão, dialogar com as atletas, dialogar com a comissão e fazer com que essa engrenagem que ela possa girar. Atletas, comissão técnica, gestão, fazer com que possa funcionar. Então, os treinos precisam acontecer, os atendimentos precisam acontecer, né, da área da psicologia, a área de atendimento da fisioterapia. Então, essa função que eu exerço hoje vem muito dessa construção de enquanto pedagoga. Então, a minha organização vem muito nesse sentido. Então, é uma função importante. Eu acho que, inclusive, Yara, a gente tem um déficit ainda em nosso estado de gestoras, né, de técnicas, de árbitras, né, mulheres exercendo essas funções no futebol feminino. A partir dessa relação, né, do fortalecimento do trabalho, né, com a construção da várzea, né, em Salvador, através do Remo, no profissional com o Atlético de Alagoinhas, nós conseguimos, né, essa indicação para fazer parte do grupo do GECOPA, né, que é um grupo gestor organizativo que tem organizado a Copa do Mundo Feminina em nosso estado, e a gente dialoga muito, né, são vários GTs que envolve a construção da Copa do Mundo em nosso estado, mas uma delas a gente trabalha muito no sentido de pensar o legado da Copa, né, de refletir esse legado da Copa. Nós vamos ter uma Copa do Mundo 2027 que vai acontecer na Bahia, vai acontecer no Brasil, e essa Copa ela não pode passar e deixar em branco, né, esse espaço. A gente precisa refletir de que forma, quais são esses legados que vai ficar aqui para o nosso estado. Seja ele de estrutura, seja ele no sentido de formação, né, que a gente precisa ter mais espaço, ter cursos, formular cursos em nosso estado, que a gente possa ter curso para árbitra, né, curso para gestoras e gestores, porque o que nós temos atualmente são cursos que são caros, e boa parte dos cursos não acontecem aqui em nosso estado. Inclusive, Yara, eu estou no processo de construção de fazer um curso na área de gestão, e eu vou ter que me deslocar para outro estado, vou ter que me deslocar para São Paulo, para poder ter a vivência desse curso. Sendo que a gente, como estado, como o nosso, a gente tem a possibilidade de promover espaços como esse, de fortalecimento do futebol feminino, para que a gente consiga, de fato, né, transformar essa engrenagem aqui em nosso estado. Perfeito. Informações importantes a Aline Lima trouxe agora para a gente, e é importante que todos aqui pensem bastante, olhem com carinho o futebol feminino, porque não é apenas dentro de campo a questão que nós temos que resolver. Né? Não é só a questão das jogadoras, das treinadoras, é uma questão de formação. Há uma necessidade grande, a gente sabe, de todas as vertentes, todos os segmentos do futebol feminino funcionar perfeitamente para que a gente consiga fazer um futebol feminino saudável, se desenvolvendo como deve se desenvolver. Então, há uma necessidade muito grande de curso de gestões, como a Aline Lima falou aqui agora, e é importante você, meu colega, minha colega, você que está aí nos ouvindo hoje, se puder nos ajudar a construir, né, o futebol feminino, compartilha, comenta aqui nossos comentários aqui. Qual é a sugestão que você dá para o legado da Copa do Mundo? Nos ajuda a construir isso. Então, você traz as suas ideias, porque a gente sabe que você está aí na ponta, você sabe as necessidades e contribui aqui para a Aline Lima também levar essa informação para o Comitê Executivo da Copa do Mundo. E, quando tiver a Copa do Mundo aqui na Bahia, a gente ficar feliz em assistir, participar e pensar que a gente contribuiu, né, com a sugestão para que os gestores do governo do estado, da prefeitura, do governo federal, realize a melhor Copa do Mundo possível para a gente, para nós mulheres, né, que a gente merece. Não é isso aí, Aline? Isso. Então,
Vamos continuar nessa conversa sobre a Copa do Mundo, Aline. Gostei muito do que você falou. É importante a gente pensar sobre essa questão do legado. E sei que você está se debruçando muito com relação a isso. Tem outro GT também sobre sustentabilidade, né? Estou sabendo também de tudo. E eu quero muito que você fale sobre suas expectativas com a Copa do Mundo, a sua de Aline Lima, né? Enquanto gestora, pedagoga e articuladora institucional também, que eu sei que você o que é que você espera da Copa do Mundo, de fato, real mesmo? E o que é que, de fato, você acha que pode acontecer de imediato, a curto e a longo prazo, para que a gente consiga ter um desenvolvimento saudável do futebol feminino? Suas impressões, né? Agora e para frente. Sim, as expectativas são as melhores, né? A gente aqui, enquanto Estado, nós temos uma capacidade muito grande, né, de fazer grandes eventos. Nós tivemos a oportunidade de realizar, né, a Copa do Mundo masculina, né, em 2014. Nós temos o Carnaval, né, que é uma das principais atividades de rua, né, de todo o país. E a gente tem essa capacidade de fazer grandes eventos. Então, eu acredito que nós vamos, a priori, entregar uma boa Copa do Mundo aqui no estado. A gente tem vivenciado um momento de crescente do futebol feminino, então os estádios, né, estão ficando mais lotados. Nós tivemos a oportunidade de ter um último amistoso, né, da Copa do Mundo feminina com estádio com mais pessoas, mais lotados. Já abriu inclusive ingressos, né, para amistosos da seleção brasileira feminina que vai acontecer. Então nós estamos vivenciando uma crescente, Yara, né, do futebol em relação à torcida, em relação ao marketing, né, porque antes se dizia que ninguém queria participar, né, que ninguém queria ver o futebol feminino. E nós temos provado a cada dia que não, que é diferente. Nós tivemos as finais, né, do campeonato no ano passado que bombou, mesmo sendo no horário de 11 horas, passando pela TV, né, na TV Globo, né, uma das principais redes. Então nós estamos numa crescente. Então, a priori, acredito que nós vamos ter uma boa construção da Copa do Mundo. Mas em relação a essa construção do que a gente fala, né, o que a gente espera em relação ao legado, eu acho que a gente tem muitas condições de aprovar, né, de propor para o Estado, né, decretos que fortaleçam o futebol feminino em nosso Estado. Nós temos aqui uma realidade bastante forte, né, das leis de incentivo em nosso Estado. Acho que a gente pode reverberar isso também para que a gente possa destinar recursos voltados para o futebol feminino. Nós temos uma dificuldade aqui imensa, infelizmente uma realidade que nós vivenciamos aqui no nosso Estado, que é local para treinar. Então, o futebol feminino tem dificuldade de local para treinar. Em Salvador, principalmente, a gente tem dificuldade de campo de 11 para a gente poder treinar. Então, eu tenho uma realidade, né, do clube que a gente participa, que a gente tem, sendo Atlético de Alagoinhas, nós temos uma sessão aqui em Salvador. Então, o horário que a gente encontra para treinar é o horário de meio-dia, porque nós não encontramos disponibilidades em campos com outros horários para que a gente possa treinar. Então, a gente tem um déficit muito grande. Então, a construção de um centro, né, de treinamento para que a gente possa ter um espaço para o futebol feminino, né, um mini estádio para que a gente possa colocar os jogos, né, do futebol feminino, porque sempre é aquela mando de campo, sempre é aquela agonia, porque a gente disputa com o profissional, a gente disputa com o sub-20, a gente disputa com a base. Então, a gente precisa construir esses espaços. E acho que a parte de formação, a gente tem uma capacidade muito grande, né, enquanto parceiros, né, enquanto a própria Secretaria, né, de Trabalho, Emprego e Renda, de formulação de cursos. Eu acho que pode ser um espaço importante para a gente formular e refletir sobre o futebol feminino. Nós temos um curso que é de arbitragem, por exemplo, que essa secretaria imprime, que tem rodado, né, o estado todo, sim, levando um curso de arbitragem, né, de futebol. Então, eu acho que a gente pode ter um norte nesse sentido, curso de arbitragem para futebol feminino, né, então fazer cursos específicos, curso de gestão voltado para o futebol feminino. Eu acho que a gente tem muito a crescer. Eu acho que esse legado da Copa, esse momento, esse sentimento, né, que a Copa é no próximo ano, então a gente está vendo esse sentimento que todo mundo quer falar de futebol. Muita gente, inclusive, né, Yara, que não trabalha, que todo mundo agora quer ser dono. Mas, independente disso, é importante a gente aproveitar desse momento, né, isso. De formular, de trazer, de pensar. Então, eu vejo com expectativa muito positiva a Copa do Mundo. Eu acho que a gente tem condições de trazer muitos legados aqui para o nosso estado. Inclusive, pegando o gancho de que a Aline falou aí, é importante a gente comentar aqui sobre a Copa Loreta Valadares, que acabou há pouco tempo. Esse é um evento que o governo do estado elaborou e executou com a ajuda das Novas Loretas, que é um coletivo de mulheres que está aqui lutando pelo futebol feminino dia a dia. E nós podemos ver, dentro dessa Copa Loreta, mulheres e homens que trabalham em prol do futebol feminino
de muitos anos, né, de luta e que precisa, de fato, desse apoio, precisa desses cursos de gestão, precisa o governo do Estado, a secretaria, como você falou aí também, olhar para essas pessoas que estão lá na ponta fazendo o futebol feminino e qualificar, né? Capacitar essas pessoas para que o futebol feminino se torne melhor aqui na Bahia. Porque a gente sabe que no Sudeste a coisa é totalmente diferente, né? Como você falou aí de centro de referência, existe centros de referência em São Paulo, né? E podia ser replicado aqui. Falando de leis, decreto, como você falou aí, é importante que todos saibam que existe a estratégia do futebol feminino, foi em 2023, um decreto que houve para desenvolver o futebol feminino. Então, esse decreto já existe, então existem brechas para que o governo do Estado, ou a prefeitura, seja lá quem for, vá fazer leis e decretos dentro do seu nicho para que desenvolva. Além disso, o presidente Lula recentemente enviou para a Câmara uma lei, né, para o desenvolvimento do futebol feminino e está se desenvolvendo lá nas câmaras para que haja essa sanção. E espero que seja bem rápido. Já existe a lei da Copa do Mundo, né? Sim, que sim. já ajuda muito. E seria realmente muito interessante que todos os governantes se debruçassem frente ao futebol feminino e realmente enxergasse isso que você acabou de falar. A gente não precisa mais provar que temos público. Não precisa. Porque hoje mesmo eu vi a informação, hoje não, ontem, que o Esporte Clube Bahia vai ser patrocinado pela a BASF, né? E isso é importantíssimo. Todos a iniciativa privada olhar para o futebol e ver que é um produto que dá para se vender muito bem. Então, é importante a Aline fazer esses comentários aqui com relação à expectativa dela da Copa do Mundo, que é muito importante mesmo. E é de fato isso. Eu acho que todos comungam do mesmo pensamento que você, Aline. E eu vou continuar dizendo. Comenta aí vocês, o que é que vocês acham sobre essa questão do legado, né? É importante vocês contribuir. E a Aline parece que quer contribuir mais aqui. Fale, Aline. Tem algo importante, Ara, assim, de primeira mão, Sim. né? A gente estava falando um pouco sobre lei, sobre decreto, e hoje, né, o nosso governador aqui do estado da Bahia, Jerônimo Rodrigues, ele assina o decreto de isenção fiscal para a Copa do Mundo Feminina, né, de 2027. Então, inclusive, repercutiu bastante, né, essa assinatura que concede isenção de ICMS a operações relacionadas à Copa do Mundo Feminina, né, 2027, que terá aqui em Salvador como uma das cidades sede. Essa medida ela beneficia principalmente entidades e empresas envolvidas na organização do torneio, né, incluindo a FIFA, confederações, emissoras, prestadores de serviços, órgão público. Esse decreto também prevê a possibilidade de doação de equipamentos, né, importados para entidades beneficentes sem cobranças de imposto. Então, é um decreto bacana, que foi aprovado no dia de hoje. Para além disso, ele assinou um decreto também, né, institucionalizando o GECOPA, que é esse grupo de trabalho, né, gestor que a gente está envolvido aí de fortalecimento do futebol feminino. Então, são movimentações que são importantes, né, Yara, para o fortalecimento do futebol feminino, para essa construção nossa, inclusive desse legado também da Copa do Mundo Feminino aqui no nosso estado. Sim, sim, perfeito. Essa informação que a Aline acabou de trazer vai impactar diretamente a você que está aí na ponta, mas que está na ponta e que está regularizada, viu? Importante, viu, gente? Que isso é uma conversa que a gente tem um outro podcast para fazer, para falar sobre regularização dessas associações que trabalham diretamente com o futebol feminino, porque não dá para a gente trabalhar abnegado o tempo todo lá na ponta, no campo, sem um CNPJ e sem procurar as políticas públicas que existem, né? Porque você não vai ficar reclamando que não existe, porque existe. Existem as leis de incentivo, como a Aline pautou aqui mais cedo. Existe o Faz Atleta, né, que é um programa do governo do estado importante, que ajuda muito os atletas, as atletas também, né? E a gente tem que procurar o caminho para que a gente desenvolva o futebol feminino. E o caminho é exatamente esse. Já existe aí, esses aí são movimentos importantes do governo do estado, que a gente tem que olhar e tentar, de alguma forma, se aproximar, né, desses movimentos que vai fazer parte desse desenvolvimento sustentável do futebol feminino. E daqui a pouquinho a gente chega ao final, não é isso? Minha produção.
10 minutinhos. Vamos lá, Aline. Vamos continuar conversando aqui sobre a Copa do Mundo e sobre esse legado, né? A gente sabe que aqui dentro da Bahia, e eu gosto muito de falar sobre nosso território baiano, porque a gente tem que falar da onde a gente mora para que a gente projete o futebol feminino para fora, porque o futebol feminino lá fora já está bastante, né, desenvolvido, e aqui a gente precisa transpor algumas barreiras, né? Como, por exemplo, interiorizar o futebol feminino aqui na Bahia, porque a gente sabe, e eu conheço bastante times de várzea e times profissionais do interior da Bahia que necessita se aproximar dessas políticas públicas, que necessita, de fato, desse legado que chegue, né? Eu tenho certeza que você também conhece esses times. Inclusive, o Atlético Alagoinhas realmente é do interior também, né? Porque não é região metropolitana e tal. Então, a gente tem que ver como é que a gente se aproxima dessas pessoas. O que é que, de fato, é necessário para que o time de várzea cresça e chegue à capital, no caso, chegue no mesmo nível dos times da capital, que apesar de que os times da capital não estão assim com tanto, né, desenvolvimento, porque precisa de várias coisas, mas comparado antigamente, já crescemos bastante, já temos muito aqui agora. E vamos correr atrás de sempre mais, claro, porque existe uma reparação histórica aí, né, com relação às mulheres. Não é isso, Aline? Sim, sim. Yara, nessa perspectiva, eu acho que a gente tem condições de fomentar mais o futebol feminino do interior. Eu acho que uma das iniciativas, inclusive, você falou mais cedo aqui, sobre a Copa Loreta Valadares. Nós estamos, né, na 4ª edição da Copa Loreta Valadares, que é uma Copa, né, que trabalha a categoria sub-15, sub-17, adulta, tem uma projeção, inclusive, de uma categoria a mais, que seja uma categoria de sub-20, e que, a partir dessa última edição, conseguiu expandir um pouco, né? Então, já era Salvador, região metropolitana, hoje já chegou no Recôncavo. Eu acho que um dos desafios é fazer com que essa Copa Loreta Valadares, que é uma das principais copas, né, do Norte e Nordeste, é uma das maiores copas de Norte e Nordeste de futebol amador feminino, eu acho que tem condições de ampliar essa Copa, para que essa Copa ela possa chegar em outras zonais, para que possa ter uma zonal no Sudoeste, para que possa ter uma zonal no Sul, uma zonal no Extremo Sul. Então, eu acho que, a partir dessa política pública, que já é uma política pública efetivada no Estado, eu acho que essa Copa ela pode contribuir com esse fomento, né, para que possa se reconhecer mais equipes, trazer mais equipes que já fazem um trabalho, né, no interior do Estado, porque uma das questões, né, uma das dificuldades, que inclusive nós falamos pouco aqui, é sobre essa questão do financiamento. Então, tem a dificuldade do financiamento. Então, se tem essa política pública, que já é uma política pública efetivada no Estado, né, que deu frutos, inclusive a Copa Loreta Valadares, ela tem frutos reais. Na primeira edição, nós tivemos a participação da Raíssa Bahia. Raíssa Bahia hoje é uma atleta do Palmeiras e que está na seleção feminina. Foi convocada, e as últimas 2 vezes foi convocada para a seleção feminina. Então, é um legado, né, da Loreta Valadares, né, a construção da Loreta. Então, acredito que se tiver a possibilidade, o fortalecimento dela para regionalizar, eu tenho certeza que nós vamos colher muito mais frutos do fortalecimento do futebol feminino no nosso estado. Sim, sim, com certeza. Inclusive, a campeã da Copa Loreta Valadares é o time do Revelação, que é um time de Santo Amaro, né, que é do interior do estado também. É importante falar isso aqui. A Copa Loreta Valadares, Aline... Gente, está acabando e eu esqueci o que eu ia falar. Ela falou, eu ia pegar um gancho do que você falou e esqueci. Eu esqueci, viu? Corte aí, por favor. Vai cortar esse negócio. Ela era dita. Eu me caguei agora. Você falou sobre um negócio que eu ia falar. Falei sobre o legado, falei sobre interiorização, a importância da regionalização, do financiamento. Ah, certo. Eu lembrei dela quando ela falou de um negócio. Aí você falou da equipe que é do interior, né? As dificuldades que se tem, né, do equipe do interior, de participar de uma competição. São inúmeros desafios, né? Mas eu acredito que, né, não, lembrei agora. Eu ia falar da Maria Filipa. Faz a pergunta, olha e faz a pergunta. Não vou fazer pergunta não, eu só vou falar sobre. Beleza, vamos lá. Sim, Aline, então, diante do que você está falando sobre o interior da Bahia,
o time Revelação foi a campeã, né, da Copa Lorita Valadares. E, inclusive, você falou da Zonal, que é importante, porque a ideia da Copa Lorita Valadares é realmente interiorizar, né, a ação, interiorizar esse grande evento, que é um dos maiores eventos aqui do Nordeste, a Copa Lorita Valadares. A Maria Felipa é uma Copa que é organizada por mulheres lá na Ilha de Itaparica, né? Porque vocês sabem que Salvador aqui é dividido, Ilha de Itaparica, né? Que é essa belezura de várias praias, mas lá também tem futebol feminino, são 10 equipes e está lá também precisando de apoio para fazer a Copa e também podia ser uma ideia para as gestoras e gestores da Copa Lorita Valadares fazer uma zonal da ilha, né? Importante. E pensar nesse financiamento que você acabou de dizer, que de fato é algo que é um pouco distante, né? É distante para o time de várzea aqui de Salvador, imagine para quem está lá no interior. E pegando o gancho da conversa de Aline aqui sobre a Copa Lorita Valadares, a nossa próxima visitante, nossa próxima convidada é uma jogadora do time Revelação, que foi revelação. Ela foi revelação na Copa Lorita Valadares, na final da Copa. E vamos ter ela aqui novamente. Bom, gente, estamos chegando ao final da nosso bate-papo com a Aline Lima. A Aline, dê o recadinho aí para quem você quiser, fale, fique à vontade, coloque aí seu coração, né, à vista. E dê o seu recadinho para a gente fechar nosso terceiro episódio do podcast Campo Feminino. Estou contando com vocês, viu? Yara, primeiramente agradecer, né, o convite, pelo espaço para a gente poder aqui, né, dialogar, falar sobre o futebol feminino, que é um espaço essencial. Quero dizer que eu te admiro muito, né, pela sua trajetória, né, há mais de 20 anos dedicado pela construção do futebol feminino. Então isso é um legado, né? Você é uma pessoa, uma defensora da modalidade que trabalha de forma incansável e, apesar do tempo, você tem uma característica que é muito importante, que é a capacidade de transversalizar a luta e de renovar a luta. Então, isso é uma capacidade que nem todas as pessoas têm e é algo que eu admiro muito em você. É escolinha, é curso, é gestão, é formação. Então, eu quero te agradecer e te parabenizar por essa iniciativa, por esse espaço aqui que é tão importante para o futebol feminino. E conte comigo, conte com a nossa organização, conte com o nosso comitê gestor para que a gente possa fazer a melhor entrega possível desse legado para o Estado. Eu tenho certeza que nós vamos colher muitos frutos, né, aqui do nosso Estado. Então, é agradecer ao espaço, parabenizar e valorizar esse podcast que é fenomenal. A Aline me deixou toda vermelhinha. Vocês estão olhando aqui? Olha, eu estou toda vermelhinha, viu? Menina, nada disso. Eu que tenho que agradecer a você, de verdade. Parece rasgação de seda, mas não, gente. É verdade, é real. Aqui a relação é real, de verdade. A Aline chegou em nossas vidas e mudou assim totalmente a nossa forma de trabalhar, o nosso jeito. Eu estava comentando recentemente que a gente precisa rachar a mente, né, para que outras pessoas entrem nossas vidas, nosso trabalho, porque a gente quer ficar aqui, né, segurando, não quer largar de jeito nenhum, mas tem que abrir para os novos entrarem. E eu que lhe agradeço a sua presença aqui de hoje, que eu quero você aqui para a gente bater esse papo, para fazer a sua contribuição, que eu sei que é bastante boa mesmo, porque você tem uma experiência não só no futebol, mas também na parte de gestão, porque você já vem com sua experiência mesmo como pedagoga, como articuladora institucional. E espero você aqui em outro momento, porque a gente tem muito para conversar, porque a Copa do Mundo está chegando, né, gente? Então, ela é a pessoa que a gente vai falar sobre a Copa do Mundo, porque tem muita novidade que eu sei que ela vai trazer. Então, o convite já está feito aqui para o próximo, tá? Então, gente, muito obrigada pela presença, pela audiência. Espero que vocês aqui, curta, compartilhe, comente, viu? Não compartilhe só não, comente, por favor. Tô mandando, viu? Compartilha, comenta e curte. E eu tô esperando vocês no próximo episódio, nosso 4º episódio do Campo Feminino. Beijo, tchau.